Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos retomando aqui a terceira parte da nossa lição da escola dominical, que trata da cura daquela mulher que andava encurvada. Nós vamos, daqui a pouco, projetar o PowerPoint, né? Vamos começar a aula, mas apenas recapitulando as duas primeiras aulas, os 2 domingos anteriores, a gente abordou a questão dos conflitos que Jesus teve que enfrentar, e a gente procurou entender um pouquinho sobre cada grupo que rivalizou com Cristo. Nós falamos sobre os fariseus e escribas, sobre os sacerdotes, os saduceus, sobre os essênios, sobre os herodianos, né? Então, e os zelotes. E procuramos dar ali uma visão geral de como esses grupos foram se organizando e se fortalecendo ao longo do tempo. É importante, né, que a gente entenda essa lógica de como os grupos se organizam ou se organizavam na época de Jesus. Porque assim a gente tem condições de compreender com muito mais segurança as passagens bíblicas, principalmente aquelas em que a gente percebe uma tensão entre Jesus e determinados grupos políticos, religiosos da época de Jesus. E esse tem sido um dos intuitos dessas lições que temos gravado. Então, nós vamos agora projetar a nossa tela e vamos dar sequência, então, aos nossos estudos. Vamos lá, queridos irmãos. O nosso texto, Lucas 13, de 10 a 17, conta-nos a história de uma mulher que há 18 anos estava presa sob uma enfermidade que fazia com que ela andasse encurvada. E vindo ela num sábado numa sinagoga, Jesus a curou. E aí o chefe da sinagoga, ele fica indignado com Jesus, dizendo, né, 6 dias há em que se deve trabalhar. E aí ele critica a mulher de ter ido num sábado buscar a cura. E Jesus, então, os acusa de hipócritas. Né? Então, Jesus ele vai dizer algo muito interessante, né? Conforme abordamos na aula passada. Falou assim, olha, essa mulher também é filha de Abraão. Ela também merece viver. Ela também merece ser reconhecida como
descendente de Abraão. E ele traz o termo cativeiro, que era um termo muito conhecido para os judeus, né, que foram cativos na Babilônia. E então, Jesus ele diz que não fez nada mais do que libertar aquela mulher de seu cativeiro. E agora nós vamos, né, falar por que essa tensão em torno do sábado. Nós falamos dos grupos anteriores, né, que se opunham a Jesus, né, nas aulas anteriores. Falamos dos grupos que se opunham a Jesus. E agora nós vamos falar hoje sobre o sábado. Por que do sábado? Por que essa tensão em torno do sábado? E qual é o desfecho para nós, né, que a gente pode tirar para a nossa vida desse milagre de Jesus? Então, nós vamos seguir aqui com os nossos slides, né? Todos esses temas já foram abordados, né? A gente falou bastante sobre esses grupos aqui, né? Os herodianos, saduceus, escribas, fariseus, zelotes, essênios. E aí nós falamos sobre o impacto da mensagem de Jesus para estes grupos, né? Por quê que havia uma certa dificuldade, uma tensão entre Jesus e esses grupos? Eu não digo os essênios, né? A gente já falou um pouquinho sobre os essênios, mas o impacto da mensagem de Jesus, principalmente, né, para os zelotes, os escribas, os saduceus e os herodianos, né, juntamente aqui os fariseus, né? Nós abordamos isso na semana passada. E então, se você quiser ver um pouco mais, né, temos disponível tanto na nossa página no YouTube, onde vai ficar disponível esse vídeo, quanto na página da igreja, ou você pode solicitar, né? Então, nós temos os vídeos gravados dessas aulas, né? E aí nós vimos que a mensagem de Jesus, ela causa um impacto, e esse impacto atinge os interesses, atinge diretamente interesses desses grupos aqui, né? Por isso, eles eram oposicionistas, mas também oportunistas, né? E essa questão desses conflitos, eles se davam em torno da questão da autoridade, né? Autoridade, né? Autoridade que está aí atrelada, de mãos dadas a poder, né? Então, esses vários grupos, eles reivindicavam para si autoridade sobre o povo, autoridade sobre as comunidades, né? E, e quando Jesus, a mensagem de Jesus questiona esses grupos, questiona a prática desses grupos, quando Jesus na sinagoga chama os líderes ali de hipócritas, ele está comprometendo essa autoridade. Mas o que Jesus deixa bem claro para nós é que a autoridade que esses grupos diziam ter ou reivindicavam para si não era uma autoridade dada por Deus, tá? Então, eles não tinham uma autoridade da parte de Deus para atuarem da forma como atua, né? Então, aí nós falamos, né? Jesus ensinava na sinagoga, no sábado, a sinagoga e sua função, né? Era o lugar de ensino, porque ali nós tínhamos a religião sacerdotal, que era praticada no templo, né? No templo de Jerusalém, mas que era mais difícil para as pessoas frequentarem o templo, principalmente ali da Galileia. Então, a sinagoga
era o lugar onde a grande população ali da região da Galileia frequentava. Então, os líderes da sinagoga, eles tinham grande autoridade sobre aquelas pessoas que ali frequentavam. Aí nós falamos sobre a mulher e sua sofrível condição, né? O espírito de enfermidade, né? Então, Jesus trata a doença daquela mulher como um espírito de enfermidade que a escravizava, tá? Né? Escravizava. Então, nós precisamos nos atentar a isso, né? Sobre essa referência que Jesus faz, em especial aquela enfermidade, né? A gente percebe que nem todas as enfermidades Jesus deu o mesmo tratamento, né? Uma vez trouxeram um cego para Jesus e perguntaram: quem pecou, ele ou os pais? E Jesus disse: nem ele, nem os pais, né? Nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então, a gente vê uma forma como Jesus aborda uma doença. Depois tem a história do cego Bartimeu, né? Que ele pede para voltar a enxergar, e Jesus diz: ó, então veja, né? E cura, e não faz nenhuma menção, não atrela aquela enfermidade, aquela dificuldade, aquela deficiência que o cego tinha, ele não atrela aquilo a nenhum outro fator, né? Não era importante para Jesus, a gente percebe na Bíblia, não era importante para Jesus ficar se preocupando e debatendo sobre o porquê disso, o porquê daquilo. Eram pessoas que estavam sofrendo e ele, pelo poder de Deus, agindo com compaixão, curou aquelas pessoas, né? Pouco importava, né, para quem estava ali, Jesus deixa bem claro, pouco importava a origem. Se foi ele, se foi o pai dele que pecou, isso não importa, né? Agora, alguns casos, Jesus ele tratou um pouco diferente. E esse caso aqui, na sinagoga, quando ele associa aquela doença da mulher a um espírito de enfermidade, Jesus ele age com muita inteligência, né? Com muita inteligência. Porque o cativo da Babilônia, né? O cativeiro da Babilônia sempre foi algo muito marcante na história de Israel, e Israel celebrava muito a libertação desse cativeiro. Então, provavelmente, né, nos lugares de estudo das Escrituras, de reunião e celebrações, certamente o Deus misericordioso que agiu levantando o rei Ciro, que decretou a libertação dos cativos, que trouxe os cativos de volta para Jerusalém, que permitiu, né, a reconstrução dos muros, a história de Esdras e Neemias. Então, eram fatos muito conhecidos de quem se interessava pelas Escrituras e queria aprender. E a sinagoga era um lugar de aprendizado. Então, olhe só, Jesus ele cura aquela mulher num sábado. Nós já vamos falar sobre o sábado, mas ele é acusado, né? Ele é acusado de curar. E aí, irmãos, quando ele fala um espírito de enfermidade, e ele diz, ela também tinha que ser liberta do seu cativeiro. E depois ele chama os líderes de hipócritas, é justamente por isso. Quer dizer, vocês celebram a libertação do cativeiro,
Vocês celebram que Satanás foi derrotado e vocês voltaram para a sua terra, mas quando vem uma mulher cativa, escrava, e essa mulher é liberta do seu cativeiro, vocês não conseguem se alegrar, não conseguem se animar. Então, é muito interessante. Eu fiquei, né, durante dias refletindo por que Jesus usou o termo cativeiro, por que ele usou um espírito de enfermidade, né? Quer dizer, era uma força que mantinha aquela mulher naquela condição. Aquela condição era considerada como um cativeiro, né? Como um cativeiro. O povo de Israel chegou a comparar, né, a escravidão na Babilônia, né, como um jugo sobre as costas, pesado, que o povo mal conseguia carregar, e aquela mulher vivia como se ela ainda tivesse naquela mesma situação, né? Então, Jesus, ele diz àquelas pessoas, em outras palavras, a mesma misericórdia de Deus que vocês comemoram também é sobre esta mulher. Por que não se alegrar por ela? Né? Então, nós já explicamos, né, o ataque dos oposicionistas, né? A reação de Jesus, acabamos de falar, né? Que é muito interessante, né? Aquilo que eu expliquei, ele associa um espírito de enfermidade que traz um cativeiro sobre aquela mulher é cativa desse espírito, e Jesus agiu, né, ali na vida daquela mulher, como Deus agiu na vida do povo quando os libertou do cativeiro. E aí ele traz o quê? Ela também é filha de Abraão, ela estava cativa, ela também é fruto da ação misericordiosa de Deus, porque ela é filha de Abraão. Como filha de Abraão, ela tinha tantos direitos quanto qualquer judeu que ali estivesse. Né? Mas, para eles, né, ser filho de Abraão era uma coisa onde eles se vangloriavam e se consideravam mais filhos, né? Essa questão para João Batista é traduzida numa frase, né? Víboras, né? Até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que interessante, né? Quer dizer, vocês se gabam, né, de serem filhos de Abraão, e até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Né? Então, é uma crítica que João Batista faz, né, aos líderes religiosos que se colocavam numa posição de superioridade aos demais. E Jesus disse aos seus discípulos: entre vós não será assim. Aquele que quiser ser servido, antes seja o que sirva. Então, finalizando, né, essa parte, Jesus, ele traz na sua ação a misericórdia de Deus. Então, uma religião sem misericórdia torna-se inimiga de Deus, tá? Inimiga de Deus, tá? Torna-se inimiga de Deus. A religião sem misericórdia se torna inimiga de Deus. E isso a Bíblia nos deixa muito claro. Quando Jesus fala aos seus ouvintes, numa determinada passagem, num determinado momento, que ele diz assim: vocês precisam aprender o significado de misericórdia quero e não sacrifício, tá? Misericórdia quero e não sacrifício.
Quando ele fala do sacrifício, ele está falando do culto que era prestado, porque o culto necessariamente exigia um animal sacrificado, né? Então, Deus, ele queria ver nas pessoas misericórdia. Então, não adianta eu prestar o meu culto a Deus se eu não exerço na minha vida a misericórdia, tá? Se eu não exerço na minha vida a misericórdia, de nada vale o culto que eu presto a Deus. Agora, nós vamos caminhando então para a finalização do nosso estudo, né? Tudo se deu em torno do sábado, né? O Shabá, tá? O Shabá. Então, a palavra sábado, nossa, que nós conhecemos, né? A palavra sábado, ela não é sábado, ela não é a tradução, ela não é a tradução de Shabá. Ela é o que nós chamamos de transliteração. A transliteração é quando você faz uma conversão das letras do alfabeto hebraico, tá? As letras do alfabeto hebraico para o português, ou a língua nativa da pessoa que faz o trabalho de transliteração. Então, é Shabá, tá? É Shabá. No hebraico, irmãos, essas letras maiores, o hebraico, tá? Ele se escreve de trás para frente. Então, a gente lê daqui para cá, né? A gente lê ao contrário, tá? Então, aqui, essas letras maiores são as consoantes. E esses pontos, traço, Tzinho pequenininho, são as vogais, tá? São as vogais. Tá? Então, Shabá, dia de descanso, tá? É assim que ele é comumente, vamos assim dizer, conhecido. Então, quando nós lemos lá o Shabá, a tradução não é sábado. Sábado é uma transliteração. A tradução é dia de descanso. Mas, quando a gente vai na raiz da palavra Shabá, tem uma coisa muito interessante que vai servir para a nossa compreensão, que a raiz, ela é mesmo a raiz da palavra que vai dar origem à greve, que é cessar, parar. Então, o Shabá é o dia em que Deus parou, ou concluiu, encerrou a sua obra. Então, tudo que Deus criou, toda a criação de Deus, ela foi completa nos 6 dias de Gênesis. Toda a criação de Deus. Então, o 7º dia é o dia em que Deus cessou de criar todas as coisas. Precisamos começar a entender um pouco isso, né? A base para os israelitas. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Gênesis 2:3. A ideia de descanso. Estaria Deus
cansado? Deus se cansa? Deus dorme? Por que dormimos? Por que dormimos? Porque o nosso corpo, nós nos alimentamos, esse alimento, nosso corpo converte em energia e nós vamos consumindo essa energia ao longo do dia. Quando vem a noite, vem o sono, porque o nosso corpo, ele precisa descansar, porque ele se cansou. Quando você faz um trabalho pesado, que foge da sua rotina, vamos supor, você tem um quintal e naquele dia você resolveu capinar o seu quintal, né? Limpar, tirar toda a mata, né? Replantar algumas coisas, você fez um trabalho grande. Muito provavelmente, 8 horas da noite, você já vai estar dormindo no sofá, porque o seu corpo consumiu mais energia do que o necessário, do que o comum. Então, o seu corpo ele vai precisar parar para se recompor mais cedo do que o normal. Então, quando a gente dorme pouco na noite anterior, né? 7:30 da noite, você terminou de jantar, você sentou ali no sofá, quando vê, você já está dormindo, né? Então, veja bem, esse é o nosso cansaço, que não é o mesmo cansaço de Deus. Porque se a gente pega ao pé da letra o dia do descanso de Deus e fala assim, não, Deus teve que descansar, nós estamos atribuindo a Deus condições humanas. Então, se Deus precisou descansar, Deus precisa dormir. Então, o que eu faço com a palavra que fala que o nosso Deus nunca dorme? Ué, se Deus se cansa, todo ser que se cansa, dorme. Todo ser. O animalzinho dorme. Precisa dormir. Então, já precisa, irmãos, ficar claro para a gente que esse descansou de Deus aqui não tem a mesma conotação, não tem o mesmo significado que para nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando lemos a palavra. Por isso que eu gosto de estudos assim, que a gente tenha a oportunidade de analisar as coisas com mais cuidado, né? Então, se esse descansar, se esse dia do descanso de Deus, eu encaro como algo para mim, né? Se eu dou o mesmo significado que o meu descanso, então eu estou admitindo que o Deus criador de todas as coisas é um Deus que se cansa quando faz alguma coisa e precisa descansar para se recuperar. Né? E é isso? É ou não é? Se o nosso Deus nunca dorme, se o nosso Deus não se cansa, então nós não podemos pegar essa passagem, Gênesis 2:3, e entender conforme a nossa realidade, tá? A nossa realidade. Tá? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que compreender é que o texto da criação, ele é também uma grande, né? Ele é uma grande poesia, tá? O gênero literário desse texto da criação é poético. Ele é uma poesia, tá? Ele é uma poesia. Então, o autor de Gênesis, ele olha para tudo que ele está vendo, né? E aí ele tem uma revelação maravilhosa de Deus, numa grande poesia.
E aí ele transforma essa poesia no texto da criação. Deus é um poeta, irmãos. Quando eu olho para a natureza, eu estou vendo a poesia de Deus. Porque tudo foi criado com o quê? Tudo foi criado com a palavra, não foi? Deus criou todas as suas coisas pela palavra. E a poesia, ela é falada. A poesia, ela é o quê? Ela é um jogo de... Ela é falada e ela é um jogo de palavras. A poesia, ela é declamada. Então, Deus declamou a criação do mundo. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, né? Deus, quando estava criando o mundo, Deus estava declamando uma poesia. Deus é o primeiro poeta. Ele estava declamando uma poesia, tá? Então, compreendemos aqui, ou pelo menos desfizemos algumas não verdades, né? Alguns mitos que ficam, às vezes, presos no nosso imaginário, tá? Deus não se cansa, Deus não dorme, tá? Deus não se cansa, Deus não dorme, tá? Então, logo, esse texto ele não pode ser compreendido numa perspectiva humana, uma perspectiva humana. Eu estou atento aqui com a hora, irmãos, para a gente não passar desapercebido e ultrapassar demais o nosso tempo aqui, né? Bom, tentando entender o mandamento, né? Essa questão do dia do descanso, ele se tornou um mandamento. Lembra-te do dia de sábado, que é o Shabá. Lembra-te do dia de descanso, para o santificar. Então, o que nós precisamos entender? Um povo estava sendo feito, um povo estava sendo formado no deserto. Depois de ter passado mais de 300 anos no Egito, como escravo, com práticas estranhas. Então, aqui, nós já olhamos para um perfil. Aqui, nós falamos, o gênero era uma poesia, né? É poético, gênero poético, né? Agora, aqui, queridos irmãos, esse texto que é dos 10 mandamentos, conhecido como Decálogo, esse texto, ele é um texto de qual gênero literário? Jurídico, tá? É um texto jurídico ou legislativo, né? O que é o poder legislativo? Vamos lá, vamos entender. Poder aqui no lativo. O que é um poder legislativo? Poder legislativo é aquele poder que cria e aprova as leis que servem para organizar a sociedade para que a sociedade consiga viver, para que haja, ao mesmo tempo, liberdade, mas também direitos, e limites. Então, eu sou livre na sociedade, mas não totalmente livre. Eu tenho direitos na sociedade, mas os meus direitos também implicam no direito do outro. Eu não posso viver achando que só importa os meus direitos. Eu também tenho que considerar o direito do outro. Eu não posso viver como se
só a minha liberdade, o exercício da minha liberdade importasse, mas a minha liberdade vai até onde a liberdade do outro. Veja bem, então o poder legislativo, ele tem a função de organizar a sociedade através de criação de leis que trazem como consequência uma punição. Eu não posso ultrapassar um farol vermelho, uma lei que é necessária, porque imagine se não tivesse semáforo, imagine se cada um ultrapassasse uma via na hora que bem entendesse, achando que ele tem mais direito que o outro. Então nós precisamos legislar, e aquele amontoado de pessoas, aquela multidão no deserto, precisava ser legislado. Então, lemos Gênesis 2:3 de uma forma, agora Êxodo 20, de 8 a 10, nós lemos de outra forma. Tá? É um texto legislativo. Então, vamos lá. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Né? Então, Deus, ele, quando coloca a sua lei, ele exige a santificação, ele exige um dia, né, ele pede que um dia o povo olhe para si com mais cuidado, né, e dedique ao Senhor. Santificar é dedicar ao Senhor. Então, quando você fala, eu sou santo, você está dizendo que você é dedicado ao Senhor. Então, santificar é dedicar ao Senhor. Separar. A palavra santo é separado. É separar aquele dia para o Senhor. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Aquilo que os acusadores de Jesus usaram contra Jesus no texto que nós lemos. Vamos lá. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor, o dia de descanso do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Já bem, era um povo que vem da escravidão. A escravidão, sabe o que ela é? Ela é a cessação de direitos. Então, quando a gente na nossa sociedade, a gente caminhou para que a gente tivesse a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E o processo da CLT, ele significa o quê? Ele significa uma caminhada da escravidão para a garantia de direitos. Consolidação das leis trabalhistas. Então, a CLT pode ser vista aqui, irmãos. Tá? Não farás nenhum trabalho em um dia. Todos têm o direito ao descanso. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha. Tá? Então, era um povo que era escravo. O escravo não tem direitos. Mas Deus está garantindo aqui ao seu povo o direito. Como toda a sociedade, alguns têm mais que outros e alguns exercem domínio sobre outros, o patrão sobre o empregado. Então, naquele aglomerado de pessoas, nós tínhamos senhores e servos. Nem o teu servo, nem a tua serva. Então, Deus está exigindo o quê? Você tem o direito ao descanso, mas deve dar direito ao descanso. Então, se você tem um comércio, se você tem empregados, e aí no domingo você vai à igreja, você assiste à escola dominical, você assiste o culto, você é abençoado pela palavra, mas exige que o seu funcionário trabalhe naquele dia, como é que fica? Como é que fica? Como é que você fica?
diante de Deus. Ah, mas existem alguns trabalhos que são essencialmente que tem que ficar aberto no domingo. Eu sei, claro. Quantas vezes eu não precisei abastecer no domingo? Precisava ter alguém lá no domingo para me atender. Quantas vezes eu não precisei ir ao médico no domingo? Precisava ter alguém lá no domingo, como no sábado, como na sexta, como na quinta. Mas eu preciso assegurar o quê? Que todas as pessoas tenham o seu dia de descanso, tenham o seu Shabá, tá? É isso. Então a ideia de sábado era essa, né? Era garantir o descanso. Por isso que Jesus disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Shabá foi instituído para o homem, o Shabá como lei, o Shabá no texto jurídico, o Shabá no legislativo. Ele foi instituído para o homem. Não foi o homem que foi criado para o sábado. E Jesus acusou os judeus, os líderes disso. Tá? O dia de descanso na poesia, a gente olha de uma outra forma, né? A gente olha quando assim, né? E Deus, quando terminou a sua obra, se deu por satisfeito. É como você que faz trabalhos manuais, e aí você que faz o seu tapete, você que faz a sua máscara, que faz o bordado, que faz a sua camiseta personalizada, né? Nós temos aqui a Socorro, que faz trabalhos manuais, nós temos a Ângela, que faz trabalhos manuais, né? Nós temos aqui a Dona Thalita. Quando você termina e você olha e você sente satisfação pelo que você fez, você respira, né? E fala assim: estou satisfeito com o meu trabalho. Quando eu tenho um projeto na USP, que eu concluo aquele projeto, eu termino, eu me dou por satisfeito, né? E aí a gente reconhece, né, que fez um bom trabalho. E foi isso, irmãos. Então, aqui em Gênesis, a ideia do dia de descanso não é porque Deus se cansou, ficou fatigado e precisava dormir. Porque o próprio Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele. Olha que interessante, né? Jesus fala: o meu Pai trabalha até hoje. Então, não é essa a ideia. Tá? A ideia é de um Deus que, ao terminar a sua criação, inclusive o ser humano, ele se sentiu satisfeito. Missão cumprida. Tá? É nesse sentido. Já que em Êxodo é uma questão legislativa. Tá? Então, o Sabá, ele tem muita relação com o exílio da Babilônia, tá? Porque depois de um tempo, conhecemos a história, o povo vai ser escravizado novamente pelos babilônicos, e quando eles voltam, né, e lá na Babilônia, eles trazem o Pentateuco para si e passam a exigir o direito ao descanso. Então, o Sabá, a partir da Babilônia, ele passa a ser entendido como um direito, mais do que nunca. E o dia, e depois do retorno, né? O dia de celebração. E aí os Hassidins, né? Grupos radicais que deram origem aos fariseus, os fariseus, eles
vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da religião de Israel no pós-exílio. E essa religião, ela vai se desenvolver em torno da lei e os seus desdobramentos, aonde você acaba criando aquilo que nós explicamos em aulas passadas. Surge o quê? A Halaká, que era, né, a Halaká era uma série de regras que as pessoas tinham que cumprir como complemento da lei e que Jesus vai acusar de preceitos humanos, tá? Como nós estamos ali numa sinagoga, então nós nos detemos à questão dos fariseus e os escribas, que são ali no contexto do nosso texto, da história que nós estamos tratando, é quem mais ali acaba em confronto com Jesus. A autoridade farisaica e dos escribas estava na lei e nos desdobramentos da lei, da Halaká. E o sábado e as suas várias regrinhas acabaram se tornando o grande símbolo da religião judaica. O sábado, que começava no pôr do sol da sexta e terminava no pôr do sol do sábado. Então, na sexta-feira, quando o sol começa a se pôr, começa o Shabá. E ele vai terminar quando o sol começa a se pôr no sábado à tarde. Por isso, o corpo de Jesus não pôde ser cuidado pelas pessoas, como era costume, porque quando ele foi tirado da cruz, né, quando seu corpo foi tirado da cruz, o sol já estava se pondo. Então, não podia mais ter nenhuma atividade, as pessoas tinham que se guardar a partir daquele momento. Aí, as mulheres deixaram para ir com os aromas, os perfumes, fazer o trabalho no corpo de Jesus no domingo bem cedinho. Então, irmãos, ao curar aquela mulher no sábado, Jesus, ele acaba confrontando a autoridade dos fariseus. Tá? 6 dias para curar, por que no sábado? Teria Jesus feito uma provocação gratuita? Teria Jesus desprezado o sábado? Por que o sábado? A que Jesus chamou de preceitos humanos? Já explicamos. A Halaká, tá? Né? Que eram aquelas regrinhas, várias regrinhas que foram criadas ao longo do tempo, né? E formou, então, a religião judaica na época de Jesus. A cura no sábado foi proposital? Então, vamos lá. 6 dias para curar, por que no sábado? Não há dia para exercer misericórdia, tá? Então, Jesus mostra o quê? Que a misericórdia, ela está acima de qualquer preceito religioso, tá? Aquela mulher, como Jesus disse, estava sob o domínio de um espírito de enfermidade há 18 anos num cativeiro. Então, era a hora de exercer misericórdia. Teria Jesus feito uma provocação gratuita? Não sei se uma provocação gratuita, mas algo Jesus queria mostrar. Teria Jesus desprezado o sábado? Não, de forma alguma, não acredito que Jesus desprezou o sábado. E nem acredito que Jesus quis fazer uma provocação. Tá? Por que o sábado? Porque Jesus estava mostrando que o sábado
também é dia de exercer misericórdia. Tá? O sábado também é dia de exercer misericórdia. Então, eu não acredito que ele tenha feito uma provocação gratuita, tipo, deixa eu arrumar uma confusãozinha com esses caras agora. Não acredito que ele agiu assim. Também não acredito que ele desprezou o sábado. O que eu acredito? Qual o recado que Jesus estava dando? Se você pode fazer o bem, faça-o. Tá? Faça-o. Hoje. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça-o hoje. Se você está saindo para o culto, e na hora que você vai sair, uma pessoa bate na sua porta, desesperada, precisando conversar, precisando de uma ajuda sua, e você vai pregar naquele dia, pegue o seu telefone e diga: pastor, me perdoe, mas eu não vou poder ir à igreja. Aconteceu isso, 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 e eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Amém! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Ah, mas é o meu dia de abrir a igreja. Oh, minha irmã, meu dia de abrir a igreja, eu não vou poder te atender. Pega o telefone e fala assim: olha, eu preciso que alguma diaconisa, ou presbítero, ou pastor, alguém abra a igreja, porque aconteceu isso. Faça o bem, ainda que seja no sábado. Isso quer dizer, ainda que seja no dia dedicado ao Senhor, ainda que seja no dia de você prestar culto ao Senhor, preste culto fazendo o bem. Se você tem a oportunidade, é necessário fazer o bem a alguém, faça. Então, Jesus não fez uma provocação gratuita, ele fez o bem, sem se importar se era sábado. Ele não desprezou o sábado, mas ele colocou o sábado no lugar correto em que deve estar. Jesus, ele não despreza a religião, ele não despreza o culto. A Bíblia nos ensina que Deus se agrada do nosso culto, Deus se agrada do nosso louvor, Deus se agrada, né, da nossa adoração, mas ela tem o seu lugar. Ela tem o seu lugar. O que Deus não se agrada é eu deixar de fazer o bem a alguém sob, debaixo da desculpa que vou servi-lo. Então, o que aquelas pessoas queriam? Né? O que aquelas pessoas queriam? Que Jesus ignorasse aquela pobre mulher que andava encurvada, que estava sob a dominação de um espírito de enfermidade, que estava há 18 anos cativa. Eles queriam que Jesus a ignorasse, porque era sábado, colocando o sábado acima da situação daquela mulher. Vejam então, irmãos, aonde está o problema da religião? O problema da religião está quando ela despreza a vida e a dor do outro. Bate alguém na minha porta desesperado. Eu vou falar para ela: olha,
você espera aí com o seu desespero, senta aí na minha calçada, que eu preciso cumprir o meu Shabá, e quando eu voltar do meu Shabá, o meu culto, eu te atendo, eu converso, eu dou atenção a você. Aí essa pessoa, ela vai, amarra uma corda na árvore, a outra ponta no pescoço e pula e se mata. Sendo que uma conversa sua de 15 minutos, um atraso no culto de meia hora, ou até uma ausência no culto, poderia ter salvado uma vida. A vida sempre vem em primeiro lugar. Tanto é que quando nós vimos lá o texto legislativo, o texto jurídico lá de Êxodo, ele está o quê? Ele está preservando o direito à vida. Tá? O direito ao descanso e exigindo que se dê. Eu tenho direito, mas eu também dou aos meus servos o direito ao descanso. A religião deve ser movida por compaixão. Entendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Agora, queridos irmãos, o texto que nós lemos, ele nos fala sobre, resumindo, uma mulher que chega na sinagoga encurvada, né? Então, uma pessoa encurvada, ela não consegue olhar claramente para frente, né? Uma mulher encurvada, ela não consegue olhar claramente para frente. Ela está sempre olhando para baixo. Isso quer dizer o quê? Que a sua visão é limitada. Então, ela não tem planos, ela não tem perspectiva, porque ela não consegue olhar para frente. Né? Então, essas duas cenas, né, principalmente essa cena aqui, né, dessa senhora de idade, né, carregando um grande fardo nas costas, encurvada, né, pelo peso desse fardo. Isso, muitas vezes, queridos irmãos, é o que algumas religiões, quando perdem a sua essência, exercem sobre a pessoa, tá? Então, esse fardo aqui, né, que encurva essa senhorinha, né, um grande peso, ele pode ser relacionado ao quê? À religiosidade, a julgamentos, né? Julgamentos, a questão da ausência de justiça no mundo, né? É justo uma senhora dessa idade carregando um peso desse, né? A questão da justiça, enfim, há vários motivos que nos levam a andarmos encurvados. Tá? Há vários motivos que nos levam a andarmos encurvados. E um deles é a religião. E aí eu queria falar sobre encurvados espiritualmente. Há muitas igrejas, tá? Eu não vou entrar em outras religiões, mas eu vou falar da nossa, principalmente o que eu vejo, né? O que eu noto, o que eu percebo no fenômeno religioso dentro do movimento evangélico. Desculpe, tá? Se você que está vendo esse vídeo se sentir ofendido, me perdoe, tá? Mas é a minha percepção. O que eu vejo?
é que as pessoas, os líderes, querem a sua igreja encurvada. Querem a sua igreja sem olhar para cima, sem olhar para frente, porque eles querem continuar guiando você. Mas o pastor não é um guia. Queridos irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão, né? O pastor não é um guia, né? Tem um cântico que diz: Jesus, meu guia é. Jesus, meu guia é. Jesus, meu guia é. Tá? Então, qual é a função do pastor? A função do pastor é dar, através de pastorais, estudos, pregação, aconselhamento, fazer com que a pessoa enxergue Jesus, reconheça Jesus na sua vida e passe a seguir a Jesus e não a segui-lo. O que nós temos mais visto hoje, irmãos, são pessoas seguindo pessoas, pessoas servindo pessoas, guias cegos guiando cegos, líderes que se colocaram no lugar de Jesus. E o nosso desafio como pastor é tentar, através de estudos como esse e outros, fazer com que a igreja ela consiga identificar o Jesus dos evangelhos e entender, né, o que o Jesus dos evangelhos ensina. Tá? Porque quando eu tiro isso da minha igreja, eu tiro escola dominical, né? Eu tiro a possibilidade do conhecimento, tá? Eu tiro a possibilidade do conhecimento, eu estou encurvando, as pessoas, tá? Porque no país, até hoje, a gente não consegue ter, depois de tantos anos, um sistema de educação público decente? Porque não é interesse dos governantes que as pessoas tenham conhecimento, porque eles precisam continuar encurvados. Por que que líderes espirituais, evangélicos, que tem uma multidão que os ouve, os segue na televisão, em igrejas, por que que eles não cobram, ao invés de ficarem fazendo campanha política para candidatos? O seu Silas Malafaia, por exemplo, com tanta influência que tem, por que não age profeticamente, exigindo, né, cobrando um sistema de educação decente, um sistema de educação efetivo, ao invés de ficar defendendo político A, político B, criticando político C, político D, porque ele tem interesse na ignorância. Os grandes líderes religiosos evangélicos hoje, eles têm interesse na ignorância do povo, porque é a ignorância que os sustenta e que mantém os seus impérios poderosos. Eu não quero
uma igreja ignorante. Eu não quero uma igreja encurvada. Eu não quero uma igreja no cativeiro da religiosidade. Seguindo o pastor Luciano, eu quero uma igreja que siga a Jesus. E se eu conseguir, com as minhas limitações, com os meus pecados, quão pequeno eu sou, mas eu tento conseguir chegar à estatura do apóstolo Paulo, que disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Cristo continua sendo o alvo. Cristo continua sendo o alvo. Jesus, meu guia é. Então, Jesus, ele age na vida de uma pessoa, irmãos, para que essa pessoa não viva mais encurvada diante da vida, diante das circunstâncias, diante dos problemas, que ela possa olhar além, que ela possa olhar para frente, que ela possa erguer a cabeça, que ela possa ter perspectiva, que ela possa estabelecer metas, que ela possa estabelecer um futuro, que ela possa olhar para Cristo. O grande milagre que Jesus fez na vida dessa pessoa e que ele faz em nossa vida é nos dar a oportunidade de olharmos para frente. A religião não é para que ninguém esteja encurvado. E a ação de Cristo na vida de uma pessoa é fazer com que essa pessoa seja liberta dos vários espíritos que a oprimem. Queridos irmãos, chegamos ao final desse estudo. Levante-se, olhe para frente, siga adiante, porque o nosso Deus não é um Deus de encurvados diante da vida. Encurvado, não. Prostrado aos seus pés, sim. Veja bem, quando eu me prostro diante de Deus, eu tomei a decisão de me prostrar apenas diante de Deus. Aquela mulher não tinha essa decisão. Ela não era uma mulher que estava prostrada diante de Cristo. Era uma mulher que estava encurvada diante da vida, que são coisas distintas, bem diferentes. Prostrados, sim. Encurvados, não. Prostrados diante de Deus, sim. Encurvados diante da vida, não. Deus nos abençoe. Vamos voltar à projeção da tela normal. Bom, irmãos, esse foi o nosso estudo, né? Que estamos finalizando. O sábado e sua importância para o judeu, né? Claro que a gente não se limitou a falar do sábado, mas assim tentar compreender, ter uma visão macro
do que estava, da moldura do texto bíblico, né? O nosso texto, irmãos, da mulher encurvada, que nós lemos, ele é a obra, né? Ele é a obra. Mas, nesse caso, para compreender a obra, ajuda-nos muito quando a gente olha para a moldura e consegue compreender o que está na moldura, o que a moldura nos diz sobre a obra e o que aquela obra está numa parede. E aquela parede também diz algo sobre a obra. Seria como se você fosse num museu, eu não sei se existem museus assim, né? Mas se você fosse no museu onde tudo estivesse de uma certa forma conectado, né? Parede, prédio, paredes, molduras e a obra. E para você compreender aquela obra com clareza, você tem que olhar para a moldura, você tem que se afastar um pouco mais, olhar para a parede e, se possível, se afastar um pouco mais e olhar para o prédio. Depois você entra dentro do prédio, já vai ver de uma forma diferente as paredes, se aproxima da obra, já vai ver de uma forma diferente a moldura, e aí sim você pode fazer um comentário seguro sobre aquela obra, tá? Então, o texto bíblico, ele exige esse exercício de nós. E enquanto pastor, eu vou ter sempre a preocupação e o cuidado de oferecer as ferramentas necessárias que eu consegui adquirir e transmitir para que a igreja possa também fazer esse exercício de olhar uma obra, se afastar um pouco, ver a moldura, se afastar mais, ver a parede, se afastar um pouco mais, sair do prédio, olhar o prédio. Aí sim fazer uma leitura macro, e aí ela volta novamente para dentro do prédio, ela olha aquela parede, ela se aproxima, ela olha aquela moldura, e aí sim, agora eu vou falar sobre essa obra. Agora eu vou falar sobre esse texto bíblico. Eu garanto, aqueles irmãos que gostam, né, de preparar mensagens, meditações, eu né, não, longe de mim qualquer valor a mim, não é isso que eu estou dizendo, mas sim as informações que são transmitidas. Eu garanto que você vai olhar para esse texto de uma forma diferente e vai se sentir com essas informações mais seguro para emitir uma opinião e fazer uma mensagem, uma meditação sobre o texto bíblico. Claro que existe tudo isso que eu falei em torno do texto bíblico, mas tudo isso só fará sentido e será aproveitado com a ação do Espírito Santo, tá? Sem a ação do Espírito Santo, essas informações serão apenas informações. A gente continua na total dependência do Espírito Santo na nossa vida. O pregador, né, ele tem essas ferramentas, ele tem acesso a todas essas informações, ele traz tudo isso na hora que vai preparar um sermão, na hora que vai preparar um estudo, mas a eficácia depende totalmente da ação do Espírito Santo. Tá? Sem a ação do Espírito Santo, todo o resto vai ser apenas resto. Agora, com a ação do Espírito Santo, todas as ferramentas que eu procuro obter, todas as informações que eu procuro extrair, tudo que eu tento pesquisar, o Espírito Santo vai fazer com que tudo aquilo se torne útil
a vida da igreja para a edificação. Edificação. Ok, irmãos? Espero de coração ter ajudado. Próximo domingo, ainda isolados, ainda sob a pandemia, traremos um novo estudo para a igreja. Deus abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.